Que bom estarmos de volta com você, com a lição agora de número 6. Nessa semana nós vamos continuar, naturalmente, a lição número 5, com o seguinte título: Outras lições do Mestre dos Mestres. E quais são essas lições que nós aprendemos com Jesus como Mestre dos Mestres, né? A primeira lição é que nossa condição natural às vezes nos leva a pensar que nós podemos nos esconder de Deus. É bem conhecido o texto de Gênesis 3:8, que quando eles se viram em pecado, nossos primeiros pais, percebendo a presença de Deus ali no Jardim do Éden, eles procuraram se esconder. A famosa pergunta, onde estás, que Deus fez a Adão e Eva, reflete exatamente este conceito de que, por vezes, essa condição pecaminosa, ela nos leva a pensar que nós podemos nos esconder de Deus, mas ninguém consegue, a rigor, se esconder de Deus. Por outro lado, isso também indica que Deus está sempre procurando o pecador. O Mestre Jesus está sempre procurando o aprendiz, o aluno, o discípulo, que somos nós, já que estamos falando nesse contexto de educação, né? A educação cristã, na verdade, ela indica isto: o mestre procurando o aluno, o mestre tentando ajudar e salvar o aluno, e esse mestre é Jesus, né? Uma ilustração disso, por exemplo, que a lição nos traz, e que a Bíblia nos traz, é Gênesis capítulo 28, versos 10 a 17, quando nós temos ali a história de Jacó, que era um aluno expulso da escola, um aluno com problemas, e agora Deus o procura e lhe dá um sonho onde ele vê uma escada que ligava o céu e a terra, representando essa conexão que Deus quer com o ser humano, não é? A volta do ser humano para Deus. A isso chamamos de religião. Religião nada mais é do que religar o ser humano com Deus, o ser humano que está afastado de Deus. Mas a grande lição é que esse mestre está sempre procurando os alunos que, por vezes, procuram se esconder. Uma segunda lição que aprendemos com o mestre dos mestres, que é Jesus, Jesus tinha a melhor maneira ou as melhores maneiras de ensinar, vários métodos, né? Para ele dizer e fazer, eram importantes. Uma coisa estava ligada à outra. Não é? João 1, verso 1 diz que ele é o Logos, ele é a palavra eterna, ou seja, o que ele diz é verdadeiro, é essencial. Este é o sentido ali. Ele é eterno, ele é Deus. Então, como Deus, como mestre dos mestres, um Deus que é mestre, ele pode nos ensinar o que é verdade. Não é? E não apenas ensinar no sentido de dizer, mas também de fazer. Ele falou sobre a salvação, ele falou sobre a redenção, mas ele veio e fez a redenção. E aí está toda a diferença, né? Jesus torna-se um ser humano, encarna-se, não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João 1, verso 14. Esta é a maravilha do ensino de Jesus. Não era um ensino apenas verbal, mas era um ensino encarnacional, ou seja, ele se encarnou, ele tornou-se aquilo que ele pregava, aquilo que ele dizia, ele tornou-se aquilo que ele oferecia, que ele prometia, não é? E então, por isso, ele pode nos ensinar o caminho verdadeiro, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a lição suprema que aprendemos com Jesus, né? Então, Jesus é igual a Deus e com ele não há ninguém que lhe seja semelhante, né? Agora, uma terceira lição que aprendemos com Jesus é que ele, apesar de ser Deus, apesar de ser o mestre dos mestres, ele é paciente com os pecadores e nunca desiste deles, né? Você lembra da história da mulher cananeia, né? Que era uma estrangeira, que inicialmente não estava nos planos de Jesus, porque ele estava
trabalhando primeiro com os judeus, ele precisava cumprir a sua missão ali, para depois ir aos gentios. Mas ela aparece no contexto de Mateus 15, 21 a 28. E então Jesus testa a sua fé e ela demonstra a sua fé verdadeira nele. Mas ele não desistiu dela em nenhum momento. Ele apenas testou a sua fé para ver se ela realmente cria. E ela não o decepcionou. A sua fé foi verdadeira. Não é? Então, ela, na verdade, não tinha nem o direito de se expressar. Era de um povo inimigo dos judeus, né? Mas ela ousou falar com Jesus. E ela pede a cura da sua filha endemoniada. E Jesus diz, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Os filhos eram os judeus, os cachorrinhos eram os gentios, né? Os judeus, inclusive, consideravam os gentios como cachorros, né? E ela rebate, dizendo, olha, os cachorrinhos comem, Senhor, das migalhas. E Jesus ouve e cura sua filha. Ele continua o mesmo hoje, né? Nem sempre as coisas acontecem como desejamos, mas devemos continuar a jornada apesar disso. É uma grande lição para nós, quando trabalhamos com seres humanos que aparentemente nos decepcionam. A gente prega, fala, ensina e parece que não há um retorno. Tenhamos a paciência de Jesus e assim alcançaremos êxito da mesma forma, né? Então eu queria concluir a lição desta semana, depois de trabalharmos com esses 3 grandes aprendizados com o mestre dos mestres. Eu queria concluir colocando algumas coisas para você, né? Nesse processo educativo, o contexto do trimestre no processo educativo de Deus, a visão física é importante. Mas a visão espiritual, poder enxergar as coisas como de fato elas são, no sentido espiritual e moral, são cruciais, são essenciais, né? E nesse ponto nós temos 2 histórias, né? A primeira história vem de Marcos 8, que diz que os discípulos, na verdade, de Jesus, eles não tinham a visão correta de quem era Cristo. Eles achavam que Jesus era um revolucionário e que ele nem deveria morrer numa cruz, porque isso não era próprio de revolucionários. Pedro chegou a sugerir isto, que, olha, Senhor, você não vai morrer, nós não vamos deixar. Em outras palavras, vamos pegar em espadas, em armas para defendê-lo. Era um equívoco. Jesus veio como o Messias, mas como um Messias que deveria morrer para nos salvar. Eles estavam cegos a esta realidade de Cristo, né? Por outro lado, você tem também na Bíblia a história de um Bartimeu, né? Aquele ceguinho que estava lá na beira do caminho, mendigando. Fisicamente falando, ele era cego, mas o que me impressiona é que ele tinha uma visão espiritual fantástica. Não é? Ele é um dos primeiros a reconhecer a messianidade e a própria divindade de Jesus. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele percebe que aquele Messias enviado por Deus estava ali na frente dele. Ele era uma pessoa de uma percepção espiritual muito grande. É interessante, era cego fisicamente, mas espiritualmente não era. Enquanto que os discípulos tinham boa visão física, mas espiritualmente eram limitados. Qual seria a nossa condição? Estamos cegos fisicamente, mas bem espiritualmente? Ou estamos bem fisicamente, mas espiritualmente estamos maus? É um bom dilema para a gente conversar um pouquinho com os nossos alunos no final desta lição. Que Deus te abençoe. A semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Continue assistindo esse canal, continue divulgando esse canal. Se inscreva nesse canal para que você possa receber em primeira mão as notas cada vez que temos um vídeo novo por aqui. Deus abençoe, um abraço e até a semana que vem.